Olá pessoal, a graça e a paz do Senhor Jesus para a tua vida. Espero que você, a sua família, seu lar estejam bem. Se não tiver, vão ficar pelo poder que há no nome do Senhor Jesus Cristo. Eita glória, aleluia. Você que vai ver e ouvir esse meu vídeo, você pode até dizer assim: eu não creio, eu não acredito. Eu tenho as minhas convicções que é assim, assim, assado. Mas a palavra de Deus vai nos dizer, no livro de João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. O evangelho é a verdade. E é o evangelho que liberta do espírito de incredulidade. Não há coração, por mais duro que seja, que o evangelho não pode entrar. O evangelho entra. A Bíblia vai nos dizer que Deus tira o coração de pedra do homem, coloca e dá a ele um coração de carne. Então, por mais resistente que você esteja, para Deus entrar e operar não é impedimento. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, muitas pessoas que vão ver e ouvir esse meu vídeo, elas não querem acreditar no que está escrito aqui. Por quê? Porque elas preferem viver uma mentira. Que elas foram doutrinadas a vida inteira a uma mentira do que elas viver a verdade, que é Deus. Que Deus é a verdade, a palavra de Deus ela é a verdade. Mas se o Senhor botou uma pessoa que tem dureza de coração aqui, que é cheia de espírito de incredulidade, que nela age um espírito de resistência, é porque o Senhor, ele preparou você e a palavra ela é uma semente. E se você está aqui, você ou está ouvindo, essa palavra que é semente, ela vai entrar na tua mente e ela vai germinar pelo poder que há no nome de Jesus e ela vai dar frutos. E você vai testemunhar o que Deus fez na tua vida. No livro de Romanos, capítulo 10, a partir do versículo 9, nós vamos ler alguns versículos. Pega a tua Bíblia para que você possa ler junto comigo. Não sei como está a tradução na tua Bíblia, mas vamos lá. Versículo 9 está escrito assim: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. A Bíblia vai nos relatar que Jesus, antes dele vir nessa terra, que ele é o próprio Deus, que ele abriu mão da sua glória, e ele veio, nessa terra, ele viveu aqui nessa terra como homem, carne e sangue. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E o próprio Espírito Santo botou Jesus no ventre de Maria, para que Jesus ele encarnasse, ele tivesse os mesmos sentimentos que eu e você, ele tivesse pele, carne, osso, porque havia um propósito de Deus Pai com o Filho dele, primogênito, Jesus Cristo, para morrer no meu lugar e no seu. Uma pecadora miserável, e você também, pecadora, pecador. Aonde nós estávamos condenados ao inferno. Mas aí, Deus, com a sua infinita bondade e misericórdia, enviou teu filho Jesus Cristo, porque era a única forma. E aí, todo mundo já conhece essa história, né? Que não é apenas uma história qualquer, é uma história real, verídica. Jesus, ele depois de adulto, ele foi crucificado numa cruz, ele morreu, foi posto num sepulcro e ele ressuscitou e ele está vivo. O único que ressuscitou e está vivo é Jesus. Porque a morte não pôde matar Jesus, porque o salário da morte é o pecado. Jesus não tinha pecado nenhum, mas ele levou o seu pecado e o meu sobre ele e se fez pecador. Mas a morte não pôde deter Jesus, porque ele ressuscitou no terceiro dia, ele está vivo e eu creio. Porque a obra que foi feita em mim, está sendo feita, não é de outro, é do próprio Jesus Cristo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, se você crê que Jesus, o próprio Deus, ele abriu mão da glória dele lá do céu, e ele veio aqui nessa terra, como homem, carne e sangue, ele viveu aqui, você crê, será salvo. Aleluia. Crê com o coração. Quando fala coração na Bíblia, tudo está ligado à mente, à alma. Tudo é a nossa mente. A mente nossa. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.
Versículo 10. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca confesse a respeito da salvação. Então, aquele que crê, ele vai confessar para todo mundo ouvir. Se for dentro da sua igreja, lá no templo, com a igreja reunidos, e você for lá na frente aceitar Jesus, você creu na pregação, você precisa abrir a tua boca. Eu não tenho nem um pinguinho, eu não tive nem um pouco de vergonha de abrir minha boca em voz altiva e aceitar esse Deus tremendo, maravilhoso, que morreu por mim, cheio de pecados, que vivia no lamaçal do pecado, tive a oportunidade de me libertar dele e hoje eu estou vivendo uma vida completamente diferente da que eu vivia antes. Isso não quer dizer que você não vai pecar não, meu irmão. A diferença é que agora você vai pecar e vai buscar não querer pecar, vai correr atrás do prejuízo, porque antes, quando a gente estava no lamaçal do pecado, fazendo a vontade de Satanás, dos demônios, ninguém corria atrás não. Agora a tua mente, ela começa a ser transformada, é uma metanoia. Aleluia, Jesus Cristo. Jesus é lindo, ele é maravilhoso. Versículo 11. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Então, toda pessoa que não crê em Jesus, ela é confundida. Eu creio assim, eu acredito assim. Você pode falar de Jesus, falar que Jesus salva, que Jesus é o caminho, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai senão por Jesus Cristo, que você não acessa o céu se não for por Jesus, porque ela não vai acreditar. Ela não vai acreditar. Ela não vai. Versículo 12. Pois não há distinção entre judeus e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todo, rico para com todos que o invocam. O que invocar? Então não importa, seja pobre, seja rico, seja grego, ateu, seja lá o que for. Mas se você crê em Jesus Cristo, você invocar o nome de Jesus, olha só no versículo 3. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Talvez na ânsia da morte, você invoca o nome do Senhor. Por quê? Porque você ouviu a pregação, você ouviu falar que Jesus salva. E sem Jesus você não vai ser salvo. Só tem dois caminhos, céu e inferno. Se você não crê, como é que você vai lá para o céu, sua alma? Porque todo mundo quer ir para o céu. Pode até não acreditar em demônios, mas sabe que existe um inferno e um céu. E quando a pessoa parte, as pessoas que estão aqui, só fala que foi para o céu. E até mesmo aquela pessoa que morreu, ela não acredita que ela vai para o inferno, ela vai para o céu. Mas como você vai para o céu se você não crê em Jesus? Se você não procura viver uma vida conforme está escrito nas escrituras. Porque a partir do momento que você creu em Jesus Cristo, vai começar uma mudança, uma transformação em você. Você precisa ser parecido com Cristo. Você precisa viver uma vida de renúncia. Você precisa viver uma vida diferente daquela que você vivia. Metanoia. Começa uma mudança de mentalidade em você. Como eu costumo dizer, começa uma construção e desconstrução ao mesmo tempo. Jesus desconstrói e ele começa a construir aquilo que é da parte dele dentro da gente. É um processo, não é assim. Não é assim. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. 14. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? Como que você vai invocar o nome de Jesus? Seja na hora da morte, na ânsia da morte, ou que não seja. Como você vai? Se você não creu. E como creram naquele de quem nada ouviram? Como você vai invocar o nome de Jesus se você nunca ouviu nada a respeito de Jesus? Que Jesus é a salvação, que se não for por Jesus Cristo ninguém acessa o céu. Como? Versículo 15. E como pregarão se não forem enviados? Ou seja, como alguém vai crer se não tem quem prega, os enviados, para ir até aquela pessoa e dizer assim, olha, Jesus salva, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Foi ele que morreu por nós naquela cruz. Nós já estávamos condenados ao inferno pelos nossos pecados, mas ele veio e morreu. E hoje você tem a chance de mudar de vida, reconhecendo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Aleluia! Enviados, interrogação, como está escrito.
Quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. E o versículo 16. Mas nem todos obedeceram ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? 17. E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo Jesus. Então aqui está dizendo que a fé ela vem pela pregação do evangelho. Pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. É a palavra de Jesus. É ela que nos liberta. Ela que restaura, restitui, santifica, edifica. Sem essa palavra de Jesus, ninguém salva, ninguém muda de vida. Versículo... só até por aqui só. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aqui, em Efésios, capítulo 2, versículo 8, 9 e 10. Porque muitos, estão enganados. Acha que é por obras, é por muito fazer que vai para o céu. Fazer as obras aqui é dever meu e seu, é direito nosso. Temos que fazer boas obras, mas não te dá lugar ao céu. Só Jesus salva. Então no versículo 8 está escrito assim, ó. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. A graça é dom de Deus. Não é por merecimento, não é por muito fazer. Você precisa crer em Jesus. Porque ao sacrificar naquela cruz, Jesus deixou a herança para nós. É só você ir lá e resgatar a sua herança. Senhor, estou aqui, Pai. Eu creio no Senhor. Eu creio em Ti, Pai. Você precisa ir até Jesus, reconhecendo Ele como Senhor e Salvador da sua vida. Aleluia, Jesus. Versículo 9. Não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Então, porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, pelas quais Deus de antemão nos preparou para que andássemos nela. Simples assim. Então, se você que vai ver esse meu vídeo acha que é você fazendo muitas coisas que você vai para o céu, vai ficar para trás, filha. Vai ficar para trás, filho. Porque não é. É Jesus. É Cristo. Fazer boas obras é dever e obrigação minha e sua. Mas não te dá lugar no céu. Aleluia, Jesus. Santo é o nosso Senhor Jesus Cristo. E para a gente fechar, no livro de Atos, capítulo 16, depois que Paulo teve um encontro com Jesus, a Bíblia vai nos dizer que ele estava indo para Damasco para prender os cristãos que pregavam Jesus, o ressuscitado, um evangelho que Paulo, naquela época chamava Saulo, nunca tinha ouvido, e ele foi para prender os cristãos. No meio do caminho, Jesus apareceu para ele, e ali ele teve a sua conversão. Ali ele foi completamente transformado em Cristo Jesus, e o maior perseguidor da igreja de Cristo deixou de ser perseguidor para servir o próprio Jesus. E agora, aquele que perseguia, agora ele que era ser perseguido, Louvado seja o nome do Senhor. E Paulo, ele saiu pregando o evangelho. Jesus, o ressuscitado, pregando o evangelho que transforma a vida, que liberta, que salva vidas. E ele chegou na cidade de Filipos. E aqui, no capítulo de Atos 16, versículo 14. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava, e o Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. Então, quem abre o coração da nossa mente para ouvir o evangelho é o Senhor. E quem nos convence do pecado, da justiça, do juízo é o Espírito Santo. A função de nos convencer é do Espírito Santo, mas abrir a mente para entender que é o coração, é Jesus. Aleluia. Que o Espírito Santo de Deus, ele te convence. Que Jesus abre o teu coração para que você possa deixar essa semente, que é o evangelho, entrar dentro de você, germinar e dar frutos.
na sua vida. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde.